Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão com saudade de física? Vou matar essa saudade? Teve turma que viu comigo essa primeira lei de Newton, teve turma que não viu comigo. De qualquer forma, assista esse vídeo, tá? Porque para quem já viu, eu vou dar uma revisada naquilo que foi visto. Para quem não viu, vai aprender com calma, tá? Eu trouxe alguns exemplos que eu não falei em sala, enfim. Assista esse vídeo para poder a gente tirar todas essas dúvidas, valeu? Bom, para falar de lei de Newton, eu preciso mostrar a vocês o que são as leis de Newton, né? Para que elas servem, o que a gente vê com elas, sabe? De onde vem isso? Não pode ser um negócio que cai do céu, né? Então, como o texto aí está dizendo, as leis de Newton são conjuntos de leis propostas para explicar a dinâmica, sabe? Como funcionam o movimento dos corpos. Tá? A gente começou estudando o que era movimento, mas a gente não se perguntou como é que faz para ter, como é que faz para, entre aspas, perder o movimento, sabe? De onde ele vem, o que causa. A gente não pensou nisso. A gente só estudou primeiro o que era movimento. Vamos relembrar isso? O que é movimento? Movimento é a mudança de localização que uma pessoa percebe, que um observador percebe, que uma câmera percebe, enfim, que um observador percebe em um certo local, tá? Então, toda vez que eu tiver mudança de localização e ela for percebida, eu posso falar que há movimento, beleza? Então, para relembrar, dá uma olhada nesse pequeno GIF aqui. Para você, esse trem está indo para frente ou está indo para trás? Quando você terminar esse vídeo, pergunta aos seus colegas, depois que eles verem esse vídeo, se eles achavam que o trem estava indo para frente ou para trás. Isso depende do seu ponto de vista, tá? Do seu referencial, beleza? Continuando aqui. Tá. A gente viu que a aceleração causa mudança na velocidade. Mas, Jobson, por que você está falando de velocidade e aceleração, sendo que o negócio é lei de Newton? Isso a gente já viu. Sim, a gente está só dando uma revisada porque a gente está falando de movimento. As leis de Newton vão estudar o movimento, vão estudar as causas do movimento. Então vamos rever tudo que tem a ver com o movimento aqui para poder ficar tudo ok, para a gente avançar para a próxima etapa, beleza? Então lembrando, toda vez que a gente tem uma mudança de velocidade, quer dizer que a gente tem uma aceleração. Se a gente tem uma aceleração, a gente tem uma mudança de velocidade. As coisas são basicamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? Uma coisa leva a outra, tá ok? Então, isso daí a gente tem que ter já bem guardadinho na cabeça para começar o estudo de leis de Newton. Beleza, mas assim, para a gente estudar o Newton, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, porque ele não foi o primeiro a falar sobre a causa do movimento dos objetos. Teve gente antes, teve cientista antes que falou sobre isso. E o que ele falou ficou por muito tempo sendo dito como o melhor modelo para explicar o movimento das coisas. E esse cientista, essa pessoa foi Aristóteles. Pô, Jobson, mas Aristóteles não é um cara que estuda filosofia, ele não falava sobre filosofia? Sim, também. Mas ele tinha pesquisas, tinha estudos na parte de física, na parte de ciências naturais. Tá? Então, dá uma lida aqui comigo. Ó. Para Aristóteles, há coisas naturais que respondem ao movimento de acordo com aquilo que elas realmente são e coisas artificiais que respondem de acordo com aquilo a partir do qual elas foram feitas. O que ele está querendo dizer aí? Ele está falando que tem coisas que são naturais, que não foram modificadas, e que o movimento delas depende daquilo que elas são. E tem coisas artificiais que são manipuladas, foram criadas a partir dessas coisas naturais, e que o movimento delas vai depender daquilo que elas foram criadas, do que elas foram feitas, tá? Para ficar mais claro, se liga nesse slide aqui, que é o modelo dos 5 elementos. Tá? Jobson, que 5 elementos são esses? São esses 5 que estão aí na imagem, tá? Terra, água, ar, fogo e éter. Ele fala que o éter é um dos elementos, tá? Então, assim, para Aristóteles, quando os elementos não se encontravam na sua posição natural, na posição que está indicada aí na imagem, eles tendiam a se mover para essa posição. Então, se eu pego e solto o ar embaixo da água, o ar vai subir e vai sair da água, vai para a posição dele, que é a posição ali do ar, acima da água e embaixo do fogo. O ar quente sobe, o ar frio desce, sabe? Então você tem essas relações que batem. Só que em alguns casos não funcionava, por isso que esse modelo teve que evoluir, tá? E Jobson, e o éter? O éter, o Aristóteles dizia que era substância divina
da qual os objetos celestes, as estrelas que ele via no céu, eram feitas, tá? Uma substância divina. Ele colocou isso no modelo dele e foi aceito. Depois de um tempo a gente viu que, na verdade, não era muito assim, eram outras coisas que formavam estrelas e tal, mas isso demorou muito para se modificar. Demorou bastante. Esse modelo ficou sendo aceito como o melhor modelo que explicava por muito tempo, tá? E aí o Newton chegou com um novo modelo que deu uma revolucionada, tá bem? A gente tem aqui, ó, um exemplo desse lance do lugar natural, a tendência do objeto aí para o local natural dele. Você tem uma bola de boliche. Para o Aristóteles, essa bola de boliche cai na Terra porque a maior composição dela vem de algo relacionado à Terra, provavelmente argila ou algo do tipo. Por isso a tendência dela é ser puxada para a Terra. Só que o Newton ele tinha uma outra explicação disso, tá bem? O Newton ele propôs um novo modelo para explicar esse movimento e vários outros também. Outros movimentos que Aristóteles não explicava no modelo dele, beleza? E a gente vai começar a estudar agora com a primeira lei do Newton. Para isso, vamos dar uma olhada nesse pequeno GIF, né? Não é vídeo porque vídeo ficaria muito pesado para colocar, então eu coloquei um GIF. Dá uma olhada nesse pequeno GIF aqui que a gente tem. A gente vai tentar analisar fisicamente e segundo essa lei de Newton que está acontecendo, tá? Bom, tá justificado o uso do capacete aí nessa situação, né? Enfim, tem um colega desse que está filmando que está descendo o morro com muita velocidade, tá? Muita velocidade. E aí chega um momento que ele perde o equilíbrio e cai. Só que se você perceber, o skate fica para trás, enquanto o garoto continua vindo com velocidade. A lei de Newton tenta explicar isso, sabe? Tenta explicar essa tendência do corpo desse garoto que caiu continuar o movimento dele, tá? Vamos analisar uma outra situaçãozinha aqui também, tá? Então você vê que aí foi bem difícil para esse menino parar o movimento do corpo dele, tá? Se liga nessa próxima situação. Vemos um colega se esforçando bastante para ficar no shape maneiro, né? Enfim, essa pessoa está fazendo muito esforço. Provavelmente porque a massa desse peso que ele está pegando aí, a gente chama de peso, né? Mas a massa que ele está pegando aí é muito grande. E ele não está conseguindo, com a força que ele faz, ele não consegue levantar direito, né? Bom, o cara tem que se esforçar mais para ficar monstro, senão não vai dar não. Enfim, essas duas situações são explicadas com essa primeira lei de Newton. Essa primeira lei fala o seguinte, ó, todo objeto tem uma tendência de manter seu estado de repouso ou de manter seu estado de movimento retilíneo uniforme, a menos que ele seja submetido a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, assim, um corpo ele só vai sair do repouso ou do movimento que ele está retilíneo uniforme se você aplicar uma força suficiente para tirar ele desse estado. Foi o que aconteceu no primeiro caso. O garoto estava descendo rapidamente com o skate ficou para trás, mas ele continuou. Ele só conseguiu parar o movimento dele, ele só conseguiu acabar com essa velocidade dele, acabar entre aspas, quando teve uma força sendo aplicada nele, que foi o chão, infelizmente, ele se ralou. Já no segundo exemplo, a gente tem um cara fazendo uma força absurda para levantar o peso. Assim, o peso só foi levantado depois que ele fez uma força muito absurda, porque a tendência daquele peso é ficar no movimento que ele está. Ele estava em repouso, ele estava paradinho. Então, para eu conseguir mudar esse movimento, tem que fazer uma força suficiente para isso. Você vê que apareceu um novo nomezinho aí, né? Força. Esse nome foi a ideia que revolucionou a física e que deu tanto destaque ao Newton, tá? Então, estão vendo que tem duas coisas aí grifadas, né? Estado de repouso e movimento retilíneo uniforme. Eu queria frisar essas duas coisas. A primeira é repouso. Repouso é quando eu tenho velocidade igual a zero. Então, o objeto que está parado ele vai tender a ficar parado. Ele só vai se movimentar se eu colocar uma força suficiente nele para ele ter um movimento, para ele ganhar velocidade, tá? E o MRU a gente sabe o que é, movimento retilíneo uniforme.
É um movimento em linha reta, sempre igual. Tá vendo a importância da gente estudar o movimento? Tá vendo a importância da gente fazer aquela revisãozinha básica de movimento? Então, para eu tirar um corpo de um desses dois estados, eu tenho que fazer uma força sobre ele. Se eu não fizer nenhuma força, ele vai manter um desses dois estados. A tendência é essa, tá? Lembrando que quando um corpo está em um movimento retilíneo uniforme, em MR1, a velocidade não muda o seu valor, tá bem? Jobson, mas eu já ouvi falar da primeira lei de Newton com outro nome. Eu já ouvi falar de inércia. É a mesma coisa? É um apelido que deram à primeira lei de Newton, porque ele disse que essa tendência de manter o seu estado de movimento, que é repouso ou MRU, essa tendência ele chamou de inércia. Tá. E aí, o que é inércia, Jobson? Bom, a gente tem que inércia ela é medida pela massa de um corpo. Quanto mais massa um corpo tiver, maior será a sua inércia. Então a massa é a forma de medir a quantidade de inércia de um corpo. Por isso, objetos com tanta massa, com massa muito grande, você tem mais dificuldade em colocar e tirar o movimento deles. Então, se por exemplo, um caminhão começa a se mover, mesmo que lentamente, para você conseguir parar ele, você tem que fazer muita força, tá? Enquanto, se isso for acontecer com uma bicicleta, você consegue parar com muito mais facilidade, porque a inércia dela é menor. A tendência dela manter o movimento é muito menor. Por isso que com pouca força você consegue modificar esse estado de movimento dela, tá? Então é por isso que trens, quando começam a frear, demoram muito para parar, porque a massa deles é muito grande. Então, para você conseguir mudar o estado de movimento dele, que era o movimento retilíneo uniforme, você vai ter que fazer muita força. Tá bem? Então, só para ficar claro, a inércia é essa ideia. Tá? Isso daí fecha a ideia da primeira lei de Newton. Do Newton, claro. Tá? Continuando aqui, primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aí. Uma freada de um carro. O cinto de segurança é utilizado para você impedir que o corpo continue em movimento num acidente, que nem o que está acontecendo aí. Tá? O boneco de trás não está usando o cinto de segurança, o da frente creio que não também, eu não consigo enxergar daqui, mas você vê que o boneco de trás acaba até machucando o da frente. É um risco para a pessoa que está na frente e para a pessoa que está atrás, o de trás não usar o cinto de segurança, mesmo que o da frente esteja usando. Porque num acidente, o carro vai parar o movimento, porém o corpo da pessoa atrás vai continuar o movimento, da pessoa da frente também, mas aqui eu estou analisando bem a da pessoa atrás. O corpo da pessoa que está no banco de trás vai continuar o movimento, com a velocidade que estava antes. Então, se o carro estava andando a 100 km por hora, ele vai manter essa velocidade, até que algo faça uma força para que ele pare. Esse algo vai ser o banco da frente. Olha o que acontece com as pernas da pessoa. Isso daí, claro que é uma situação feita em laboratório, né, para se estudar os riscos, e o uso de cinto de segurança é explicado pela primeira lei de Newton, essa necessidade da gente usar o cinto de segurança, tá bem? Próximo exemplo, mais simples, quando a gente bate ketchup para poder sair ketchup, às vezes molho de alguma coisa, às vezes fica agarrado lá embaixo, maionese bastante, né? Fica agarrado. O que você faz? Você bate no recipiente todo, só que você segura com essa mão a embalagem. Então, quando você bate, tudo se move, só que você segura a embalagem, você faz força nela para ela não se mover. Só que o que está lá dentro, a maionese, o ketchup, vai continuar o movimento, porque nenhuma força foi feita nele para parar. Então ele vai continuar o movimento. Tanto é que se não tiver tampado, ele vai continuar o movimento, vai sujar todo mundo. Então assim, até em situações simples, quando você bate a colher para poder tirar algo que está agarrado nela, você está batendo a colher para o movimento, só que o que está agarrado na colher não para o movimento e sai. Então assim, até em situações simples a primeira lei de Newton consegue explicar o movimento. Você vê como ela é abrangente, tá? Outro exemplo aí. Por que a gente tem que segurar andando em ônibus? Uma freada, se você não estivesse segurando, todo mundo continua o movimento. O ônibus freou, as pessoas não frearam, porque tem que alguma força tem que atuar nelas para elas frearem. Então ela continua o estado de movimento, que é movimento retilíneo uniforme, e é isso que acontece, ó. Tá passando aí no GIF, tá bem? O último exemplo que eu trouxe aí, tem inúmeros exemplos, mas eu trouxe alguns bem diferentes para a gente trabalhar com calma.
O último aí é o movimento da Terra. Tem muita gente que fala, eu não sinto a Terra se mexer, então ela não se mexe. Não é bem assim, né? Quando você está dentro de um elevador, se o elevador for novinho, andar direitinho, você não sente ele se movimentando. Claro, quando ele começa a se movimentar e quando ele para, você sente, mas durante você não sente. Então, assim, o movimento aí da Terra é um movimento com velocidade constante. Se a Terra frear do nada, aí sim a gente vai voar, né? Se a Terra parar de rodar do nada, a gente vai continuar o movimento e vai voar para algum canto, né? Agora, como a Terra se move com velocidade constante, a gente não sofre com isso, a gente nem percebe isso, tá? Então, esses foram exemplos bons, a gente vai ter mais exemplos em sala, fica tranquilo, tá? Mas esses exemplos indicam bem como é que a primeira lei ela pode ser aplicada para explicar coisas simples do nosso dia a dia ou até coisas mais complexas, tá bem? Continuando aqui, a gente tem alguns exercícios que eu trouxe, bem conceituais, para a gente trabalhar essa primeira lei. Vou ler aqui esse primeiro exercício. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante. Veja, com velocidade constante. Já começaram a dar algumas palavrinhas que aparecem lá na primeira lei, né? Então você já tem que ficar com um pouco mais de malícia quando aparecer questão com isso, tá? Então a imagem mostra um garoto sobre o skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com o obstáculo e cai. O skate ficou para trás e ele continuou, né? A queda do garoto justifica-se devido ao princípio da inércia, ação de uma força externa, princípio da ação e reação, força de atrito exercido pelo obstáculo. Então, a gente tem que entender que nesse caso o skate parou o movimento, mas ele não. Quando a gente fala em manter o movimento, manter o estado de movimento, a primeira coisa que vem à cabeça é a primeira lei de Newton, que também é chamada de princípio da inércia ou só de inércia. Por isso a melhor explicação para esse caso aí, bem como a gente viu no primeiro GIF mostrado nessa aula, é o princípio da inércia, tá? É a primeira lei de Newton. Por isso, a resposta correta dessa primeira questão vai ser letra A, tá bem? Segunda questão, ó. Agora que a gente já está um pouco mais craque, que você já está sabendo melhor como é que funcionam as questões, dá um pause agora no vídeo, tá? E tenta resolver ela, que eu já vou resolver depois. Tenta resolver ela sozinho, e aí eu depois vou resolver contigo, e aí você vai ver se acertou ou não, tá bem? Bora lá. Seguinte, ó. Temos aí uma tirinha, tá? Aí vem a parte escrita, dizendo, você morreu de quê? De inércia. Caraca, muito engraçado, né? Essas tirinhas são sensacionais, sempre engraçadas. E aí vem escrito o seguinte, ó, ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro, a gente vai ter que completar com o que tem que acontecer segundo a primeira lei de Newton, que é o que a gente estudou até então. Então, se o carro bateu, igual o segundo GIF que a gente viu, a pessoa vai continuar em movimento, já que ele não estava usando o cinto de segurança. Dá para ver primeiro quadradinho da tirinha aí. Então, na letra A diz, ó, mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Não, ele não se mantém em repouso. Não é o para-brisa que vem em direção a ele. Não é isso que acontece. Letra B, tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. É exatamente isso que deve ter acontecido, tá? Vamos ver a letra C também. É empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa. Aí você fala, pô, João, a letra C está certa. Pela inércia ele colide com o para-brisa. A inércia explica, né? Por causa dela não, tá? Não foi ela que foi criada para fazer isso, não. Não é por causa dela, ela explica. Mas olha o que está dito no início, ó. É empurrado para frente. Ninguém empurra esse cara. Quem empurrou? O homem invisível? Que estava ali atrás? A morte que empurrou ele para matar ele logo? Não. Ninguém empurra esse cara. Ele só continua o movimento enquanto o carro parou. O carro para, ele continua o movimento e se colide contra o carro. Então, letra C está errada só por causa do lance do empurrado, tá? Letra D, permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele. O carro bateu, ele ficou no banco, o para-brisa veio para cima dele? Não, porque ele tá sem cinto de segurança. Então, provavelmente aconteceu o que a gente viu no segundo GIF lá de exemplos, tá? Então, essa vai ser a letra B, a resposta correta, tá ok? Vamos para a próxima. Próxima e última para finalizar, tá bem? Número 3.
Na teoria de Newton, o conceito de força desempenha um importante papel para o estudo dos movimentos dos objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um objeto em movimento, bem como trazê-lo ao repouso. Tudo isso aí, a gente viu durante essa aula. Com base nessa teoria, o airbag, dispositivo de segurança dos automóveis que aciona uma reação química produtora de um gás capaz de encher rapidamente o balão de ar, diminui o risco de morte durante as colisões, devido à sua capacidade de... Essa questão é maldosa, porque pelo tamanho do enunciado você se perde. O primeiro parágrafo do enunciado está só falando que a questão é sobre lei de Newton. O segundo parágrafo, o que está dentro dos travessões, não é importante para a gente. Está falando de como é que funciona o airbag com uma reação química. Então eu vou ler de novo esse segundo parágrafo, sem ler o que está nos travessões. Isso é um macete que eu faço para mim, porque eu tenho muita falta de atenção quando eu vou ler as questões. Como eu me conheço, eu me policio. E aí eu não erro questões. Gente, não tem mistério. Você se conhecer é a melhor coisa para você estudar, tá? Então, eu não vou ler o que está entre os travessões porque não é tão importante para mim assim. A gente está falando de física, que é uma questão... Essa parte aí está falando de química. Então, eu vou excluir o que está entre os travessões, tá? Com base nessa teoria, o airbag diminui o risco de morte durante as colisões devido à sua capacidade de... Quer saber por quê? Como que o airbag diminui o risco de colisões? Segundo a lei de Newton. Vamos ver, devido à sua capacidade de reduzir o valor da inércia do ocupante do veículo. Cara, inércia, a gente viu lá no outro slide, que tem a ver com a massa. Quer dizer que o airbag diminui a massa? Pô, vou começar a usar airbag para emagrecer, hein? Não é isso, tá? Então letra A não está certa por causa disso. Letra B, direcionar o impacto para a estrutura metálica do veículo. Caraca, se você bate com o carro e o airbag te direciona direto para uma parte de metal do veículo, eu acho que não vai dar bom. Sei não. Eu bater de cara com uma parte de metal do veículo acho que não é interessante no acidente. Então eu não vou marcar essa por isso, tá? Sei você, mas para mim não é muito maneiro. Letra C, aplicar uma força no mesmo sentido do movimento do carro. Caraca, quer dizer então que no acidente ele aplica uma força no sentido do movimento do carro, o movimento está indo para frente, acontece um acidente, o airbag me joga mais para frente ainda, e aí eu bato de cara no volante, é isso que acontece? Não. O airbag na verdade me freia, ele tem que fazer uma força contrária, ele tem que me empurrar para trás, porque se ele me empurra para frente, eu vou do para-brisa. Então a letra C está errada por isso, tá? E letra D, aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. É exatamente isso, ele amortece. A ideia do airbag é amortecer o impacto, tá? Então ele aumenta o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. Lembra que repouso é velocidade igual a zero. Ele aumenta o tempo necessário para ele reduzir sua velocidade, ficar igual a zero. É a diferença de você cair no chão e cair em cima de uma cama elástica. Você cai no chão, não tem nada de amortecimento. Cai numa cama elástica, você é amortecido e aí você não sofre nenhum dano grave, sabe? Enfim, aqui a gente finaliza a nossa aula, tá? De primeira lei de Newton. Espero que vocês tenham entendido, tá bem? Em sala de aula eu vou retomar isso, fiquem tranquilos, tá? Mas é isso. Força aí na quarentena e continue estudando, tá bem? Abração.